Bem, bom dia a todos. Saudar os senhores deputados, saudar o Dr. Nuno Lacasta e o Dr. Francisco Teixeira. Dr. Nuno Lacasta, Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, bem-vindo a esta casa. Um pequeno enquadramento desta audição no âmbito da Comissão de Economia, do qual todos estes deputados fazem parte. Uma das competências da Comissão de Economia é acompanhar a área do planeamento, a área da coesão, infraestruturas e por aí. E uma das tarefas que ficou e das competências que ficou também nesta Comissão de Economia é a questão dos fundos europeus, na dupla vertente das componentes dos programas operacionais e por aí, e os específicos, e depois também do PRR. E dentro desse âmbito foi criada na Comissão de Economia uma subcomissão, que é precisamente do PRR e dos fundos europeus. E por isso, dentro dessa sequência, esta Comissão de Acompanhamento Parlamentar tem, digamos, uma agenda de ir auscultando um conjunto de players, executores de fundos comunitários, tanto de executores finais como entidades intermediárias, e é dentro desse âmbito que se entendeu por bem auscultar a Agência Portuguesa do Ambiente, que tem uma componente importante dos fundos para executar. Saudar o apoio desta sessão. Só uma pequena regra, como é que isto vai funcionar. Por isso, a entidade convidada, a agência do Dr. Nuno Lacasta, tem 10 minutos para uma intervenção inicial, por exemplo, para dar o mote em relação a esta matéria, e depois os grupos parlamentares terão intervenções, e na primeira ronda, intervenções de acordo com o tempo. Primeiro intervirá o PSD com 7 minutos, depois o PS com 7 minutos, o Bloco de Esquerda com 6, e aí sucessivamente. O Chega com 6. O Bloco de Esquerda não está. O Chega com 6 e depois, para isso, sucessivamente. Poderá haver uma segunda ronda de 2 minutos se os deputados se quiserem inscrever. Após cada intervenção dos minutos correspondentes de cada grupo parlamentar, a entidade convidada terá o mesmo número de minutos para responder. Por isso, começávamos então, estabelecidas as regras de uma forma muito breve. Por isso, eu pedi ao Dr. Nuno Lacasta para nos fazer uma pequena intervenção no tempo de 10 minutos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, é com muito gosto, obviamente, que estamos aqui. Talvez começasse por referir 3 papéis que a Agência Portuguesa do Ambiente, a APA, pode ser reconhecida no que diz respeito, em particular, ao PRR. O primeiro papel, como foi referido, é um papel de entidade beneficiária. Fazemos-lo no que diz respeito à linha de financiamento associada à bioeconomia. O segundo papel de entidade beneficiária e ou coordenadora é mais complexo. Nesse caso, fazemos-lo no que diz respeito ao PRR, componente de eficiência hídrica no Algarve. E um terceiro papel, que se calhar é menos conhecido, mas, como permite uma expressão, também nos sai do pelo, que é o de, junto da Comissão da Entidade de Missão do PRR, acompanhar-nos uma lista muito vasta de projetos que estão inscritos no próprio PRR e que podem ou não ser sujeitos à avaliação de impacto ambiental ou ao critério de do no significant harm, e, em consequência disso, temos tido várias tarefas que poderei depois detalhar. Portanto, são os 3 blocos relativamente aos quais, evidentemente, estamos, espero, preparados para responder as perguntas que entendam. No que diz respeito ao primeiro, e no que diz respeito, então, à bioeconomia, muito sucintamente, como é sabido, estamos a falar de uma componente, a chamada componente 12, que tem um valor total de investimento na casa dos 145 milhões de euros. Este primeiro ano e meio foi dedicado a montar o programa, foi dedicado a lançar as candidaturas nas 3 áreas de prioridade que estão previstas, como sejam
têxtil e vestuário, calçado e resina natural. Para termos noção do que é isto da bioeconomia, não sei qual é o nível de briefing aqui da Comissão, mas aquilo que se pretende fazer é, por exemplo, utilizar materiais de origem natural, crescentemente, que possam substituir, por exemplo, hidrocarbonetos na produção de bens associados à fileira, lá está, quer do têxtil e vestuário, quer do calçado. Há aqui uma componente também de replantação de alguma floresta de pinho, que por sua vez vai gerar resina e, no fundo, isto significa montar uma parafernália de atores, de consórcios, e foi isso que fizemos neste primeiro ano. Foram então lançados os concursos para os 3 consórcios que foram escolhidos, e aqui faço referência ao consórcio do têxtil e vestuário liderado pelo CITEV, no calçado pela APICAPS e na valorização da resina natural pela Forest Wise. Os relatórios de progresso foram-nos submetidos muito recentemente, estão em avaliação, e aquilo que é importante, talvez referir ainda muito sucintamente, é o seguinte: estes concursos foram lançados e concluídos em meados do ano passado, e desde então estivemos num trabalho muito próximo com as entidades que venceram estes concursos, no fundo, a co-desenhar os próprios programas. É muito importante, porque sabíamos que se o fizéssemos, a montante iríamos, tudo o resto igual, ganhar tempo em termos depois da implementação. Não é fácil, porque envolve cada consórcio. Para terem noção, por exemplo, o primeiro consórcio que referi, têxtil e vestuário, por sua vez, tem subjacente cerca de 54 parceiros. O segundo consórcio, 70 parceiros. E o terceiro, 38 parceiros. São centenas de parceiros, como se pode depreender, que obviamente quem lida com eles é o líder de consórcio, mas que a montagem destes diferentes projetos demos apoio, achámos que fazia sentido, porque estamos a lidar muitas vezes com noções um bocadinho inovadoras, e era este o objetivo: centros de investigação, empresas, PMEs muitas, e obviamente os líderes de consórcio. Ao longo deste ano, a prioridade vai assentar no acompanhamento mais de perto de cada consórcio, e para tal temos 3 níveis de acompanhamento, que 2 já estão previstos e um que vamos acrescentar. Existe uma comissão de acompanhamento cujo objetivo então agora é, com maior regularidade, reunir com os líderes de consórcio e os diferentes parceiros. Em segundo lugar, vamos passar para monitorização trimestral, já neste primeiro trimestre, e em terceiro lugar, vamos também lançar mão, já estamos a lançar mão, aliás, de uma verificação externa que será feita através de uma entidade subcontratada. Muito rapidamente ainda sobre esta vertente, e eu creio que, se o Sr. Presidente concordar e a Comissão, que podemos distribuir posteriormente uma apresentação com detalhes sobre isto, acho que faz sentido, até porque tem a tabela depois dos diferentes entregáveis, por assim dizer, mas no que diz respeito, como dizia então, à bioeconomia, temos várias tarefas em curso, temos várias tarefas já concluídas, em particular, por exemplo, a revisão do regime geral de resíduos, que era crucial para efeitos de desclassificação de matérias como resíduos para matéria-prima, materiais de resíduo para matéria-prima, bem como a aprovação recente, creio que publicada na sexta-feira passada, da estratégia de compras públicas ecológicas. Finalmente, ainda sobre este ponto, dizer que estamos em contacto, através da estrutura de missão também, com a Comissão Europeia, relativamente a esta última componente da estratégia de compras públicas, no sentido em que a Comissão Europeia considera que era talvez necessário mais detalhe no que diz respeito à sua regulamentação, porque ela está prevista como sendo, estes requisitos de bioeconomia, como sendo obrigatórios, vinculativos mesmo, mas no entender da Comissão carecia de alguma regulamentação. Eu respiro fundo quando se trata de regulamentação e de burocracia, como imaginam, mas vamos tentar ver se conseguimos encontrar aqui um equilíbrio entre rapidez e necessidade de conformar com aquilo que são as exigências da Comissão Europeia. Primeiro bloco. Segundo bloco, o plano de eficiência hídrica do Algarve. Aqui o nosso papel é complexo, como disse há pouco.
é um valor global de investimento na casa dos 200 milhões, mas que, mais do que ser 200 milhões, permitam-me dizer isto nestes termos, o que está subjacente é uma completa mudança de paradigma, aliás, que conhece bem, é uma completa mudança de paradigma da forma como gerimos a água, no caso, nesta região do Algarve. A região do Algarve, se calhar apercebemos-nos recentemente todos, como sociedade, que tem imensos desafios ao nível de ter água suficiente para consumo das populações e dos diferentes usos, mais a mais tendo uma componente sazonal muito forte, como é sabido, e o plano de eficiência hídrica, que vem na sequência do plano de região hidrográfico, tem agora medidas concretas na oferta, na procura, monitorização, para conseguirmos cerca de, pelo menos, 38 a 42, 43 hectómetros cúbicos. Isto pode parecer um número vago, mas nós estamos a falar que o Algarve consome na casa dos 230 por ano, e destes 40 e pouco queremos que sejam ou poupados, portanto, emissão de perda de rede, ou reutilizados, reutilização de água residual tratada, ou mesmo fontes adicionais que não tinham sido estudadas historicamente. E por isso estão já em implementação um conjunto de medidas. Eu vou muito rapidamente passar em cada uma delas, mas muito rápida. No que diz respeito, por exemplo, à medida de perdas de água do setor urbano, a chamada SM1, que corresponde a cerca de 35 milhões de euros, estamos em franco progresso nestas diferentes medidas. Aliás, foi objeto de um primeiro aviso já há mais de um ano. 22 candidaturas já foram aprovadas, com 55 empreitadas subjacentes, no valor de 13,6 milhões de euros. Isto é muito importante, tem as diferentes métricas também aqui previstas, como seja perdas de águas no setor urbano, porque isto depois implica a ligação não só com a empresa Águas do Algarve, mas com um conjunto de outras entidades gestoras. Por exemplo, uma tarefa que tivemos que levar a cabo no primeiro ano todos, na região, obviamente também com a APA, foi a de capacitação de um conjunto de técnicos nas áreas de contratação, nas áreas de gestão de projeto, nas áreas, obviamente, mais técnicas, porque era indispensável. Eu suponho, aliás, que estão a verificar isto nesta Comissão, uma crescente desafio em termos de capacitação, enfim, de consultores, de know-how em Portugal. Aqui também ocorreu isso mesmo. Nós estamos a preparar o segundo aviso para zonas de medição e de controle no valor de 7 milhões de euros, para lançar ainda neste primeiro trimestre, e no segundo trimestre deste ano, um terceiro aviso para a reabilitação de infraestruturas. Não foi possível fazê-lo mais cedo, lá está, por estas questões de capacitação, mas estamos confiantes que seremos capazes de aqui depois ir recuperando à medida que formos avançando. Eu, no final desta nota, também farei algumas referências sobre algumas dos principais desafios que temos encontrado. No que diz respeito à medida de reduzir perdas de água e aumentar a eficiência no setor agrícola, aqui temos que dividir em dois, o grupo do regadio público e o regadio privado. Se no regadio público temos já um valor na casa dos 13 milhões de euros, que está em franco progresso, no regadio privado, pelo contrário, o primeiro aviso, tivemos muita dificuldade em chamar à liça os regadios privados. Isto é um tema quase que valia a pena sobre ele refletir, porque, para terem noção, estamos a falar de cerca de 100 hectómetros de regadio privado no Algarve e cerca de 30 público. E, portanto, o que é que vamos ter que fazer? Vamos ter que redesenhar este aviso do setor privado. É crucial fazê-lo e, porventura, agregar mais candidaturas entre entidades privadas e, por exemplo, o valor mínimo para elegibilidade se calhar terá que passar para 5 mil euros e não para 30 mil euros. Mas é muito importante conseguirmos não perder de vista o regadio privado. Como disse, no Algarve é particularmente relevante, porque não podemos, permitam uma expressão, nesta matéria, desperdiçar qualquer gota de poupança e qualquer gota de eficiência, e o regadio privado é particularmente relevante, como bem sabemos. Eu posso, se quiserem ficar por aqui, estou obviamente disponível, mas se quiserem faço o briefing completo, com a vossa indulgência. Na medida SM3, reforçar a governança nos recursos hídricos, é uma componente da qual a APA é diretamente beneficiada. São três as componentes que estão em cima da mesa, para terem noção da sua importância. A primeira tem a ver com equipas móveis para amostragem e equipamentos portáteis. Nós não temos isto, e é crucial para medir o estado da água e para medir o estado dos aquíferos, no caso do Algarve. Estudos geofísicos e de monitorização também
para avaliar as principais massas de água subterrâneas. Como sabem, no Algarve é absolutamente decisivo, central para a qualidade da água na região. E, finalmente, o reforço da rede de monitorização com a aquisição de 50 piezómetros medidores de nível. Os vários projetos estão em andamento também. Aqui estamos não escondo, com alguns desafios ao nível, sobretudo, da contratação pública. E num caso em particular, vou respirar fundo mais uma vez, Sr. Presidente, porque existe um despacho antigo já, que faz sentido, atenção, que é pick-ups eficientes e preferencialmente elétricas, em vez das mais tradicionais a diesel. Isto faz todo sentido. Sucede, porém, que não existe oferta no mercado para tal. E a gente, às vezes, vamos por nós a constatar regras que foram interessantes, mas que passa um ano, passa 2 anos e as pick-ups continuam por adquirir. Desafios desta natureza temos. Outro que temos também, por exemplo, nos piezómetros, tem a ver com quer o custo, quer a disponibilidade dos materiais e das cadeias de valor, que há 3 anos atrás era uma coisa, hoje é outra. E, portanto, temos que viver com isto. Na medida de reutilização da água tratada, para recordar, o objetivo é de 8 hectómetros para 1 neste momento, ou há um ano e tal atrás. Neste momento posso reportar que já estão a ser reutilizadas e a ser utilizadas no Algarve entre 2 a 2,3 hectómetros e está em franco progresso, são golfos, o potencial é grande e obviamente depois daremos pormenores, se quiserem, sobre os diferentes perímetros que estão aqui em causa, mas o Algarve claramente vai ser a região do país mais avançada em termos de reutilização da água, isso é muito, muito, muito relevante. Uma matéria, para terminar, ultra relevante, os 2 projetos, aliás, cuja envelope financeira é mais significativo, que são, respectivamente, a capacidade disponível e a resiliência na oferta de água, que tem 3 subprojetos, uma tomada de água no Pomorão, no fundo fazendo uma transferência de água da região do Alentejo para a região do Sotavento, o reforço da ligação do abastecimento entre o Sotavento e o Barlavento, ligando melhor e dando mais resiliência a estas 2 vertentes de abastecimento no Algarve e, finalmente, também o sistema de elevação do túnel do Hotelete de Beliche. Este último encontra-se praticamente a ser concluído. O penúltimo está já com o projeto em curso, de contratualização do projeto da obra em curso, e o primeiro está o estudo de impacto ambiental a ser elaborado por parte do promotor direto, que é, no caso, as águas do Algarve. Finalmente, a dessalinização. O Algarve também será, no âmbito deste programa, a zona do país mais avançada nesta matéria. E uma capacidade de cerca de 8 hectómetros que está prevista inicialmente, foi anunciado recentemente, que mais do que duplicará, a infraestrutura ficará preparada eventualmente até para mais, quase o triplo, para 20 e poucos hectómetros. Está também em avaliação de impacto, em estudo de impacto ambiental, com vista à sua submissão. Como sabem, na primeira fase houve que tentar identificar a localização, quer da instalação de dessalinização, quer, obviamente, também depois para poder aduzir no mar a salmoura, e está prevista a entrega deste estudo de impacto ambiental em maio deste ano. Peço desculpa pelo tempo. Eu até já falo depressa, mas mais não consigo. Muito obrigado, Sr. Presidente. A agenda é longa. Eu passava já aos grupos parlamentares para uma intervenção. O Sr. Deputado Jorge Mendes, o Sr. Deputado Topa Gomes, 7 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo naturalmente por cumprimentar os restantes colegas e agradecer ao Sr. Presidente da APA e ao Sr. Diretor do Departamento de Comunicação, porque de facto esta audição é para nós muito importante. E eu começava esta audição por dizer 2 coisas. A primeira é que, se calhar, vou incidir mais no terceiro papel, que foi aquele que teve menos tempo de detalhar. E, portanto, diria que não foi propositado, mas até parece que a nossa conversa vai ser uma continuação, é para lhe dar a oportunidade de continuar. Mas eu diria que há um quarto papel também importante, e o quarto papel é que a APA é a Agência Portuguesa do Ambiente, que funciona em condições normais, independentemente do PRR. E, portanto, tudo isto que acabou por nos descrever é, perdoem-me a expressão em inglês, é on top of, ou seja, em cima do papel normal, o que é preocupante. Segundo aspecto é, deixe-me...
Porque em português ficava onde topa e topa é o meu nome. O segundo aspecto é explicar-lhe o porquê, como surgiu esta necessidade de ouvir a EPA. Nós, no âmbito desta subcomissão, temos feito visitas ao terreno. Fizemos uma visita à Zona Norte e uma visita à Zona Centro. E nestas visitas, principalmente os beneficiários privados, digamos assim, de forma simplificada, queixaram-se muito de duas coisas. Uma, a dificuldade de execução devido aos preços e à falta de gente para construir, na parte de construção, e a outra, que é aquela que nos levou, que é um licenciamento. E o que nos dizem é que os licenciamentos de duas entidades, e referiram claramente duas entidades, a APA e a Direção-Geral de Energia e Geologia, ultrapassam todos os prazos, na nossa opinião, vão para prazos muito para lá do que é razoável, e não é possível concretizar o PRR nos prazos previstos nestas condições. E, portanto, naturalmente a primeira pergunta é, isto é verdade, não é? E pedíamos que respondesse a isso. Mas respondendo a isso, eu devo dizer que no âmbito da audição, o Sr. Presidente, de forma honesta e transparente, foi fazendo uma série de comentários, uma série de expressões que de alguma forma nos preocupam, porque referia muitas vezes, não é fácil, o papel é complexo, e portanto isto dá a entender um certo desconforto e peço-lhe com toda a frontalidade que nos explique isto. Depois, outro aspecto que me preocupa é o seguinte: a APA é sobretudo uma agência para a avaliação ambiental, a avaliação técnica. Ora, o que nós nos apercebemos é que as pessoas se queixam de dificuldades de contratação pública. Ou seja, e admitindo até que estamos a reforçar quadros na área de contratação, estamos a reforçar quadros numa área que eu diria que devia ser acessória à APA, que não devia ser a área core da APA, e, portanto, não ouvi o Sr. Presidente referir essa área. Depois, a segunda pergunta que queria fazer, que vem na continuação da primeira, que tem a ver com o seguinte. A APA, naturalmente, tem muitos processos de licenciamento, são entidades externas consultadas, têm prazos de licenciamento, portanto, perguntava-lhe objetivamente, estão a cumprir esses prazos quando eles existem, quando são explícitos ou não? Se não estão, que derrapagem é? Têm um sistema de monitorização desses prazos e, se não estiverem, o que é preciso fazer na APA? O que precisa a APA para isso ser resolvido? Ou seja, é simplificar, é reforçar quadros, é pedir ao Sr. Presidente que explicasse isso, porque quando chegamos aos projetos do PRR, isto é absolutamente decisivo. Ou seja, se nós derraparmos um ano num licenciamento, se já hoje dizemos que temos sérios riscos de não conseguir concretizar o PRR, este ano de derrapagem é obviamente um ano não contabilizado no cronograma de planeamento e, portanto, isto deixa-nos muito preocupados. Portanto, a segunda pergunta é, fazem essa monitorização, o que precisam para resolver esse problema? Terceira pergunta, até para deixar aqui 2 minutos ao meu colega Jorge Mendes, tem a ver com isto. De facto, o plano relativo ao Algarve é um plano que está muito atrasado. E se há argumentos que eu percebo, eu devo-lhe dizer que sou da área e, portanto, percebo mal que, por exemplo, a contratação de 50 piezómetros esteja muito atrasada. Desde logo porque, no limite, vocês podiam fazer um concurso onde o critério da adjudicação não fosse o preço, mas definiam o preço e definiam o maior número de piezómetros executados. E, portanto, isto, por exemplo, permitia, o preço subiu para o dobro, permitia ter feito 30 e numa segunda fase lançaríamos outros 30. E, portanto, pergunto também, já nos foi explicando, se calhar, no Algarve, se isto será possível, com todos estes atrasos, estas dificuldades, esta complexidade, 2026, que é o nosso horizonte, está em risco ou não e que planos B, que alternativas, que medidas de contingência temos para esta situação. Muito obrigado, Sr. Presidente. Deputado Jorge Mendes. Muito obrigado. É muito rápido, Sr. Presidente, muito obrigado. Agradecer também à APA a presença do Sr. Presidente e do Sr. Diretor, caros colegas. Sr. Presidente, eu fui Presidente de Câmara durante 10 anos, no Alto Minho, e sempre com meus arquitetos, qualquer candidatura do CREN,
no final do PT 2020, me informavam que era necessário um parecer da APA, do ICNF, B ou F, ou da ARH, eu ficava sempre com os cabelos em pé. E não é por acaso que o legislador, fruto das dificuldades dos pareceres chegarem atempadamente para as candidaturas entrarem no prazo previsto nos avisos, tomaram duas iniciativas. Uma delas foi que as candidaturas podiam ser submetidas aos pareceres e, mais tarde, apareceu o parecer tácito, no caso de não haver resposta nos prazos estavam acordados. E, por isso, fico contente por nos dizer ou informar hoje que os senhores estiveram sentados juntamente com os consórcios a co-desenhar os próprios programas. Acho que é um avanço que eu não conhecia, mas gostava também que me informasse se, face aos pareceres, sobretudo quando o parecer da APA não vai ao encontro do requerido, se continua aquela velha estratégia de ofício e contra-ofício, e ofício para cá, ofício para lá, ou que é aquilo que eu sempre defendi, portanto, o Chico Pimenta Machado conhece bem a minha postura em relação a essa matéria. Temos um problema, vamos nos sentar e vamos procurar soluções, pelo menos orais, entre todos, para esse problema, e depois a seguir tem que vir o ofício. Portanto, se nesta matéria do PRR há abertura dos beneficiários para reunir convosco, tem ocorrido esse tipo de reuniões, para, numa fase técnica, exploratória, de reflexão, encontrarmos soluções, em vez de andarmos com o ofício para cima, o ofício para baixo, e os prazos a derrapar. É só. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para a resposta, o Dr. Nuno Lacasta, 7 minutos. Então, uma ou duas notas também mais objetivas, antes de comentar algumas das perguntas e considerações que são ultra pertinentes. No que diz respeito, por exemplo, ao PRR Algarve, temos cerca de 3,5 milhões executados, execução financeira, na componente, no primeiro investimento, a componente C9, depois podemos detalhar mais em pormenor. Cerca de 20 milhões contratualizados. Sobre a pergunta genérica associada ao licenciamento, 3 notas. A primeira, sim, é verdade que uma das razões para que as administrações... nós somos um país de burocratas, não é no ambiente. Todos nós somos cidadãos e sabemos o que é lidar com serviços públicos no dia-a-dia, e todos sabemos o que foi até em algumas matérias, durante o Covid, que até tivemos ali um alívio, tudo era online. Vocês já repararam, certamente, senhores e senhores deputados, que até houve matérias que eram online durante o Covid e deixaram de ser depois do Covid. Portanto, há aqui um chip mental na cultura portuguesa regulamentar que tem que mudar e que eu creio que está a mudar, mas que precisa de ser acelerado. Recordo que foi publicado na sexta-feira um novo diploma sobre simplificação do licenciamento, justamente em áreas com muita conexão com o PRR, que é o diploma Simplex Ambiente. Recordo que temos a funcionar há cerca de 4, 5 anos uma plataforma de licenciamento online que não tem nada a ver com o paradigma que descreveu anteriormente do papel para cá, o papel para lá. Pelo contrário, faz poupar os promotores muitas vezes, embora requeira conhecimento técnico, também é verdade, anos de formatação do projeto. Porquê? Porque tem um simulador logo à cabeça que dá para permitir saber com que linhas se vai cozer. E antigamente as coisas andavam numa espécie de limbo regulamentar em que ninguém sabia onde andava o papel, porque não havia objetividade e, portanto, estava escondido não era escondido, estava guardado numa gaveta, não sabia quem é que era o técnico. Hoje em dia tudo isto está transparente. Mesmo que às vezes haja dificuldade a dizer, bem, eu não sei se me encaixa exatamente na formatação do sistema de informação. Eu prefiro 1000 vezes isto à situação anterior, que era um limbo, e que depois gera arbítrio potencial versus transparência. Aquilo que diz é absolutamente verdade, em termos de engajar com os promotores no sentido de instruir processos. Nós temos uma estatística que é preocupante, já o reportámos a propósito de outras matérias, que cerca de 28% dos processos submetidos para licenciamento estão mal instruídos. Isto é uma variável ultrassensível e foi presente do ponto de vista do Ministério do Ambiente, até na própria negociação do diploma Simplex+. Até fizemos propostas, uma outra não terá sido acolhida, mas é isso mesmo a democracia. Mas o que eu gostava de dizer é que, para mim, o principal desafio de licenciamento, da cultura de licenciamento em Portugal, é o seguinte, que é as administrações, e vemos aqui vários
ex-autarcas que sabem do que estou falando, porque vivem a mesma coisa nos seus municípios, com o licenciamento urbano, que é cada um abre a boca quando lhe dá jeito, no seu momento. E, portanto, tudo é sequencial neste país, quando devia ser paralelo. Vai mais para além do que acabou de referir, diga-se de passagem. Nós temos feito no PRR, na descarbonização, que são as nossas grandes áreas prioritárias, uma coisa que fizemos que é relevante, que é priorizarmos perante a imensidão de pedidos. Descarbonização e, mais recentemente, PRR. E podemos ser acusados de priorizar, mas eu prefiro ser acusado de priorizar do que de ser acusado de não ter prioridades. Por outro lado, quero que entendam uma coisa. O papel do regulador, seja ele qual for, no caso ambiental, é diferente do papel do governante ou é diferente do papel até do próprio promotor. Porque nós estamos obrigados ao princípio da legalidade de uma forma, como alguns dos ex-autarcas aqui presentes sabem bem o que isso quer dizer. Quer dizer que se tem que respeitar uma hierarquia em termos de formação de pareceres. Quer dizer que as coisas têm que ficar escritas. Porque se não ficarem escritas, quem fica sujeito à responsabilidade extracontratual do Estado são os decisores finais. E, portanto, há sempre um equilíbrio entre co-desenhar, engajar com os promotores e, ao mesmo tempo, documentar aquilo que se faz. Independentemente de ter depois de auditorias internas e tudo mais. E, portanto, é este equilíbrio que temos vindo, acho eu, a conseguir. Agora, não escondo, para a quantidade de demandas que temos em cima da mesa e para os recursos, é um desafio constante. No PRR, no âmbito do PRR, a APA teve a possibilidade de contratar recursos adicionais, quer na área da bioeconomia, quer na área de recursos hídricos, quer na área até de licenciamento e avaliação ambiental, quer numa outra área que não referi há pouco, que tem a ver com alterações climáticas. Estamos em processo dessa mesma contratação. Uma coisa que temos notado, até noutro processo de recrutamento externo que tivemos ano passado, é que, como o mercado está o mercado de trabalho está tão apertado, já nos aconteceram situações em que contratamos pessoas externas à administração, elas vêm ser formadas por nós, 6 meses depois são cooptadas pelo setor privado. Ainda assim, eu prefiro que o fluxo vá sendo constante, mas aí, se calhar, faria sentido alguma reflexão sobre esta agilização de abrir, no fundo, a possibilidade de contratações externas, porque, por exemplo, geógrafos, especialistas de recursos hídricos, engenheiros civis, não existem dentro da administração do Estado, simplesmente. Portanto, gostaria de referir isto. Nós não estamos, de maneira nenhuma, preocupados, não temos nenhum desconforto em relação àquilo que eu disse anteriormente. É o nosso trabalho. Nós vivemos no dia-a-dia de resolver problemas, de gerir prioridades, por exemplo, na pergunta que fazia em relação à questão dos piezómetros, com toda a sinceridade, é um pouco mais prosaico. Nós não temos recursos humanos, muitas vezes, para fazer 4 ou 5 ou 6 ou 7 ou 8 lotes. E no caso do PRR do Algarve, nós até temos tido até agora, vou bater na madeira, uma situação razoavelmente pacífica em termos, por exemplo, de não existência de contestação de concursos. Nem falo nisso. E, portanto, nós estamos confiantes que, neste caso concreto, vamos recuperar o tempo, porque se trata de uma aquisição, apesar de tudo, de uma situação, apesar de tudo, linear, isto é, concurso, preço, quantidade, atenção, nota que a métrica do PRR é 50 piezómetros, e é este o nosso dilema, é de agora ajustar uma métrica objetiva e à disponibilidade de materiais e do tempo de entrega, mas estou confiante que neste caso concreto vamos conseguir recuperar. Finalmente, o tema da contratação pública dava direito, não sei se me conhecem, alguns conhecem ou não sou de me lamentar, mas o tema da contratação pública é, como em tudo na vida, um equilíbrio entre a transparência dos dinheiros que são públicos e, obviamente, o tempo que é o tempo próprio da própria contratação, sem contestação, e que temos que respeitar, não deixaremos de o fazer em momento algum, como é óbvio, não temos outro remédio, porque a lei assim o dita e assim é que terá que ser. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Passamos agora ao Partido Socialista e da parte do Partido Socialista vai tomar a palavra a sua deputada Fátima Correia Pinto. Tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria, antes de mais, cumprimentar os senhores deputados e cumprimentar e saudar também a Agência Portuguesa do Ambiente, na pessoa do seu Presidente do Conselho Diretivo, Dr. Nuno Lacasta, assim como o Diretor de Departamento que o acompanha, Dr. Francisco Teixeira, agradecendo a vossa disponibilidade e todos estes esclarecimentos que nos estão a ser prestados.
A minha intervenção vem muito na base daquela que foi também a intervenção do PSD. Como sabem, esta subcomissão de acompanhamento dos fundos europeus e do PRR tem essa mesma missão de monitorizar a execução dos diversos programas comunitários e, nesse âmbito, temos realizado já diversas audições a vários organismos, assim como também visitas a empresas e instituições que se encontram a executar os fundos comunitários. E por isso temos sentido, tal como já foi transmitido, com alguma proximidade, as dificuldades que estas empresas atravessam nessa execução, não só no que diz respeito à burocracia, à falta de informação, são alguns dos problemas mais relatados, mas também relativamente à morosidade nos processos de ligação com as entidades estatais e, neste caso concreto, com a APA. Há empresas, para lhe dar um exemplo, a queixarem-se que processos levam mais do que um ano, às vezes até 2 anos. Tivemos um caso de uma empresa a queixar-se de um processo para o licenciamento de painéis fotovoltaicos que estava a demorar 2 anos e que os painéis estavam pousados ao lado das suas instalações e que não podiam concretizar o investimento. Isso, como é óbvio, preocupa-nos bastante, pelo que precisamos de obter esclarecimentos relativamente a esta situação e, principalmente, mais do que esclarecimentos, quais as soluções para que não continuem a acontecer. Todos sabemos, todos concordamos da importância deste ciclo de fundos comunitários e acreditamos que a execução dos fundos comunitários irá transformar-se num saldo que será transformador na nossa economia, principalmente nesta área da transição climática, que é fundamental na senda de um país que se quer mais desenvolvido e mais sustentável. Se olharmos para o PRR e vemos que 38% das verbas do PRR se destinam a financiar reformas e investimentos que resultam aos desafios colocados para a transição climática. E preocupa-nos porque é precisamente nesta área da transição climática que parecem residir os maiores atrasos no que respeita à aprovação de investimentos. Verificamos que os investimentos na transição climática cifram-se em 54%, portanto, eram os dados disponíveis à data, e muito abaixo dos 73% e 78% verificados nas rúbricas de resiliência e na transição digital. Dou-lhe outro exemplo prático. Ainda na semana passada vimos noticiado a aprovação de 22 candidaturas para os roteiros da descarbonização, que vão receber um apoio a fundo perdido de 9,75 milhões de euros. E isto parece-nos uma ótima notícia, mas depois, quando vemos a notícia a fundo, vemos também que o concurso já havia sido lançado em 2021, prorrogado o prazo até 18 de abril de 2022 e os resultados só conhecidos agora. Ou seja, o que é que nos preocupa? E a nossa questão é fundamentalmente esta. Estando, aparentemente, a aprovação dos investimentos na transição climática mais morosos do que nas outras rúbricas e sabendo que muitos destes investimentos vão depois também necessitar de diversas certificações e avaliações por parte da APA, por si só, que também tem já esta característica de serem também elas morosas, podemos estar aqui mediante um problema na execução do PRR. E que medidas, já nos falou aqui, que definiram prioridades, que contrataram recursos humanos, mas queremos perceber se realmente existem medidas que possam ser tomadas pela APA para nos tranquilizar e realmente conseguirmos fazer uma execução plena, não só do PRR, mas também dos outros fundos comunitários. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passava agora também do Partido Socialista ao Sr. Deputado José Rui Cruz para completar e fazer uma questão. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da APA, os senhoras e senhores deputados. 2 ou 3 notas sobre aquilo que foi dito. O Sr. Presidente da APA já aqui fez um conjunto de comentários, nomeadamente em relação às 2 primeiras, àquilo que teve a oportunidade de explicar, mas a minha questão tinha mais a ver com a última que não teve a oportunidade de explicar. Tinha precisamente a ver com aquilo que é o acompanhamento dos projetos do PRR. Nós, daquilo que nos fomos apercebendo no terreno, eu sei que não será fácil nesta fase ser Presidente da APA,
Tanto mais que o trabalho agora é mais ainda, também pelas competências que explicou aqui, por aquilo que está a ser feito, nomeadamente nos pontos anteriores que nos explicou. Mas esse acompanhamento dos projetos do PRR preocupa-nos de forma particular, porque muitas dessas obras, desses projetos, são projetos há muito ambicionados pelas populações e que, como sabemos, que têm longos prazos de execução. Se não forem céleres essas decisões da parte da APA, podem pôr em causa a execução desses projetos. Eu vou ser claro. Nós sabemos que alguns projetos foram excepcionados e foram financiados por fundos europeus, nomeadamente a rodovia, que não tinham fundos comunitários e foram excepcionados. E se não tiverem uma decisão rápida, está em causa a execução desses mesmos projetos. Nomeadamente, eu falo no distrito por onde eu sou eleito, que são obras que estão para ser executadas há mais de 30 anos, que é o caso do acesso a Rezende e a Sinfãs, e nomeadamente o acesso de Sinfãs tem um problema, que já houve um projeto em tempos antes do PRR, é certo que na altura o dinheiro também era o Orçamento de Estado e não seria muito, mas hoje, havendo financiamento do PRR, se perdemos esta oportunidade de fazer a obra, nunca mais a fazemos. E era esta a mensagem que eu trago das populações, de perceber junto da APA se este assunto está em vias de se resolver. E depois dar outra nota de que também eu acho que nós, sendo certo que a APA tem um papel importantíssimo, mas podemos sempre melhorar o trabalho. Eu também sou de uma região em que há bem pouco tempo foi graças à decisão da APA, nomeadamente à variante do IP3 de Santa Combadão, porque há uma zona em que foi dado um parecer negativo, vamos ter, em cima do atual traçado, vai-se manter o IP3. Isso significa, na minha opinião, que vamos ter uma má solução para o futuro. É claro que, do ponto de vista ambiental, não põe em causa que o traçado que foi escolhido pela IP não fosse o melhor. Mas podia ter havido um equilíbrio entre aquilo que era o traçado inicial da IP e aquilo que ambientalmente não era o melhor, e podíamos ter tido uma solução boa para quem circula naquele troço. Mas a IP se calhar aproveitou porque era mais barato o atual, e o que vai resultar é uma má solução para quem circula naquele troço, e era esta nota que eu também queria deixar ficar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para as respostas às questões colocadas pelos Srs. Deputados do Partido Socialista, Dr. Nuno Lacosta. Eu gostava de começar por dar nota do seguinte, e vou ser detalhado nesta matéria. Nós na APA, por exemplo, em avaliação de impacto ambiental, não falhamos prazos, por uma razão muito simples. Se nós falharmos um prazo de avaliação de impacto ambiental, existe a figura do deferimento tácito. Às vezes as pessoas não percebem muito bem isto, mas é daquelas que é inescapável. E, aliás, o novo diploma Simplex Ambiente vem alargar a figura do deferimento tácito para mais situações. Isto, obviamente, tem vantagens e desvantagens. Temos que estar muito atentos à forma como fazemos do ponto de vista da margem de manobra do Estado português, porque em Bruxelas estão atentos. E é uma figura algo sui generis no ordenamento europeu, esta do deferimento tácito. Ponto 1. Ponto 2. No que diz respeito a pareceres, quer em avaliação de impacto ambiental, quer mais técnicos, mas sobretudo na avaliação de impacto ambiental, também é importante que seja entendido que o papel da Agência Portuguesa do Ambiente, enquanto entidade coordenadora dessa avaliação, é justamente o papel de coordenação. E, portanto, estamos muitas vezes dependentes, naturalmente, de pareceres de uma panóplia vasta de entidades que estão chamadas na lei para intervir. E eu vou-vos dar um exemplo de como a gestão é feita, às vezes, em cima do arame. Teoricamente, quem assina as declarações de impacto ambiental sou eu próprio, competência que tenho delegada no Conselho Diretivo da APA desde há uns anos a esta parte já. Eu devia ter, no mínimo, uma semana para avaliar aquilo que me é entregue, para que o mérito da decisão seja supesado. Isto não tem nada a ver com confiança nas equipas, tenho total confiança nas equipas. Mas às vezes tenho menos de 24 horas. Às vezes acontece-me que recebo uma declaração de impacto ambiental para assinar às 11 da noite com prazo para emissão até à meia-noite. O que isto quer dizer é que há uma outra forma de gestão, que é a de que, muitas vezes, é emitida a declaração de impacto ambiental para a audiência de interessados, como sabe, tem o período de 10 dias, e é gerido na audiência de interessados algum tema que possa surgir. Isto é uma gestão subótima de um sistema complexo, mas que tem a ver com o seguinte: se no âmbito da discussão natural de interessados, o interessado vier dizer
tenho um problema com esta medida, tenho um problema com a forma como isto foi formatado, gerimos esse problema em concreto em vez de ter uma perspectiva mais transversal de afinação, de melhoria, que devia ter essa capacidade. Mas a alternativa, como imaginam, era insanável, era intolerável, que era de não tomar a decisão no tempo que a lei determina. Portanto, nós não falhamos prazos nesta matéria. Ponto 1. Ponto 2. Eu gostaria de fazer, então, referência a um conjunto, a curiosidade é natural, e estava à espera, da tal terceira componente do papel da Agência Portuguesa do Ambiente. E gostaria de, só para recordar, estamos a falar de, porque isto é muito objetivo, muitas das noções que aqui trazem, sem capilaridade eu não tenho forma de avaliar. Portanto, eu posso dizer aquilo que eu tenho conhecimento de causa, objetivo, em termos daquilo que é esperado da APA. Na C7, infraestruturas, na C9, gestão hídrica, e na C15, mobilidade, temos tarefas específicas. No que diz respeito à primeira, gestão hídrica, o Plano de Eficiência Hídrica do Algarve, creio que tive a ocasião de, no fundo, sucintamente, e depois transmitiremos por escrito essa mesma andamento. Há uma componente, contudo, uma ação contudo, que tem muito a ver com aquilo que foi perguntado anteriormente por ambos os partidos, que tem a ver com esta proximidade, junto no caso da comunidade intermunicipal, que é a barragem do Crato. Tem sido um trabalho louco de toda a gente. Eu poderia mesmo dizer, num certo sentido, extravasámos um pouco aquilo que tabularmente nos diziam que devia ser a tarefa, lá estamos nós, Sr. Deputado, sobre aquilo que a lei diz que devemos fazer e aquilo que acabamos por fazer muitas vezes, que é, em cima do assunto, todos de mão dadas, a tentar entender, obviamente mantendo as águas, porque o papel da avaliação é diferente do papel de promoção, que fica absolutamente claro, mas numa interação, por exemplo, com a Comissão Europeia, que tem sido exaustiva, até porque, como creio que saberão, a primeira componente de desembolso, ou uma das componentes de desembolso do próprio PRR no seu todo, estava dependente de avanços nesta matéria. As pessoas não deixaram de fazer dezenas de horas de trabalho de outros projetos, incluindo alguns na descarbonização, para poder atender a este, cuja sensibilidade era mais do que evidente. Gostaria de deixar esta nota e de registar esse mesmo reconhecimento das equipas, incluindo, e crucialmente, as da APA. É um projeto que vai continuar a levantar dores de cabeça, porque é um projeto, do ponto de vista da Comissão Europeia, há uma certa... nós já explicámos que quando o Estado português coloca em cima da mesa e, ainda por cima, sujeita à avaliação de impacto ambiental um projeto desta natureza, não o faz por capricho. Faz porque tem uma noção de prioridade e tem da importância de reservas de água, e faz também porque tem uma noção, ou melhor, tem a prática já demonstrada que quando faz avaliações de impacto ambiental não é para inglês ver, é para ser bem feito. Enfim, estes diálogos com a Comissão Europeia são complexos, com as entidades nacionais e daí, aspas. Também houve aqui uma necessidade de capacitar a própria CIM para, como promotora de projeto, poder ter gente capaz para o liderar, evidentemente. Na mobilidade, na C15, na expansão do metro de Lisboa, a declaração de impacto ambiental está emitida já desde agosto do ano passado. O projeto de execução, o RECAP, como é conhecido, aguardamos a sua submissão por parte do promotor. No metro do Porto, emitimos recentemente, na linha Casa da Música Santo Ovídio, a declaração de impacto ambiental a 10 de fevereiro e está em audiência de interessados, temos até 10 de março para concluir esta decisão, mais uma vez, dentro dos prazos legais. O metro de Odivelas, Loures, está também em avaliação, o projeto está em curso, até 10 de abril nos termos da lei, que emitir decisão. Já tem mais de quase 2 anos, foi considerado que era isento de avaliação de impacto ambiental, nos termos legais, o linha BRT da Boa Vista, Império. Em termos de infraestruturas, talvez pudesse ter já dito isto, nós estamos a fazer reuniões mensais, já desde há bastante tempo, com a Infraestruturas de Portugal. O exemplo que deu da IP3 conhecemos muito bem. Na semana passada tivemos uma reunião de concertação, essas questões estão dirimidas, estas últimas questões que surgiram, o projeto veio com a formatação que descreveu, é verdade, e o nosso papel depois é, perante a formatação que tem, o que é que podemos dizer, e na semana passada resolvemos uma série de assuntos associados com a questão do escoamento de águas na superfície da infraestrutura, para obviamente não virem águas poluídas com óleos dos carros, ficou sanado, mas é um projeto complexo e temos que estar constantemente em interação com as infraestruturas de Portugal e fazemos de forma perfeitamente profissional. Depois há um conjunto
na vertente C7 de infraestruturas, há um conjunto de, como sabem, de infraestruturas, os chamados missing links e aumento de capacidade de rede. Há algumas das variantes que aqui foram referidas, alguns projetos muito antigos. Eu deixaria depois para referência o estado de arte, porque nós dividimos isto em várias categorias de análise. São projetos sujeitos a procedimento de avaliação de impacto e com decisão já emitida e válida, são umas dezenas deles. Projetos com procedimentos de avaliação de impacto em curso, neste caso é só um. Projetos sujeitos a procedimento de AIA no passado, com decisão que já caducou. E como é que resolvemos isto? Com decisão já caducada e sobre os quais não recebemos qualquer pedido ainda por parte do promotor ou via a estrutura de missão sobre estes mesmos projetos. Projetos sobre os quais a APA ainda não recebeu qualquer pedido ou qualquer contacto por parte de quem de direito. Projetos sujeitos a procedimento da AIA, que estou a repetir-me. Não, está correto. Isto no que diz respeito a esta primeira componente. Tudo isto é objetivo e fazemos este acompanhamento. Inclusivamente demandamos junto destas entidades que a DE, por favor, venham a jogo, porque nós temos, até para gerir as prioridades, nós, reparem, não está na nossa disponibilidade saber quando é que nos entra um processo. Com certeza que sim. Em termos de ligações transfronteiriças e daí, aspas, temos um conjunto de projetos mais do que identificados, como seja a ligação Vinhais-Bragança, só para dar um exemplo. Nas áreas de acolhimento empresarial e daí, aspas, temos cerca de 10 projetos que vamos acompanhando e a mesma categoria já emitido, ou sobre os quais nada ouvimos por parte de quem de direito e, portanto, temos isto, como podem constatar, total e absolutamente sistematizado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Chega. Para tomar da palavra, o Sr. Deputado Filipe Melo, 6 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, aos seus deputados. Cumprimento especial ao Sr. Nuno Lacasta, Presidente do Conselho Diretivo da APA. Agradecendo também o facto de estar presente para nos esclarecer, como o fez na sua primeira intervenção, que foi bastante produtivo, mas também para nos tirar algumas dúvidas que nesta fase ainda são muitas. Eu começava por sublinhar o que aqui já foi dito, mas nunca é demais dizê-lo, a importância dos fundos do PRR para o avançar do país, até porque são quase 17 mil milhões e é muito dinheiro que o país não pode prescindir. Mas há uma coisa que nos preocupa bastante. Muitas são as empresas e as autarquias também que se queixam de elevada burocracia. Sabemos, naturalmente, que a questão ambiental é de suma importância para o país, até porque há essa preocupação consciente por parte dos cidadãos e nós, ainda mais, temos de ter presente o que é a preocupação ambiental e o futuro sustentável das gerações vindouras. Só que também temos que pensar o impacto que isto pode ter para o país. E era por aí que eu lhe queria fazer a primeira pergunta. Tem essa noção, partilha desta opinião generalizada que a APA, não obstante a sua importância, está a ser vista como um obstáculo para a rápida concretização das candidaturas e da disponibilização dos fundos do PRR. Esta seria a primeira questão. Uma segunda questão relacionada com também estes possíveis atrasos, já muito falada anteriormente e nestes dias mais próximos, que se prende com a falta de recursos humanos da APA. Eu sei que já o disse, que já fizeram alguns esforços para contratar e que já têm inclusive alguns novos trabalhadores, mas eu pergunto-lhe se os que têm são suficientes para fazer face a este volume de trabalho que é grande e que será crescente com o desenrolar
dos meses e com o aproximar do fim do prazo de execução, que será 2026. Mudando um bocadinho este tema e passando para outro que nos parece também de importância elevada, que tem a ver com a parte hídrica. É sabido, não é novidade nenhuma, e o senhor saberá isto muito melhor do que eu, que 70% da água do mundo é água não própria para consumo. Sabemos nós que há uma pequena parte da água disponível no globo, cerca de 2%, que é água que está disponível para ser consumida. As alterações climáticas, naturalmente, que vão provocar a escassez da água, cada vez mais, vão provocar a seca. E há soluções alternativas que vão permitir precavermos esse futuro próximo, que infelizmente será mais próximo do que muitos de nós pensávamos. E aí surge a ideia, que já foi, inclusive, aprovada a sua concretização, com a disponibilização, se não me falha a memória, de 400 milhões de euros para transformação da água salgada em água potável. O maior investimento terá sido no Algarve, com cerca de 50% da dotação orçamental, e depois Porto Santo e Alentejo. O que eu lhe pergunto é, tendo em conta as verbas disponibilizadas pelo PRR, tendo em conta que a transição climática representa quase 40% dessa dotação orçamental, e tendo em conta que a água é o bem mais precioso que a humanidade tem, não lhe parece escasso esse valor que foi atribuído para a conversão da água do mar em água potável? É uma questão que lhe coloco. Depois também, e agora fugindo um bocadinho do tema da água, peço desculpa de estar a misturar várias perguntas, mas o tempo é curto, que tem a ver com questões de mobilidade. Naturalmente que o futuro, em termos de mobilidade, passará, em termos de transportes individuais, por viaturas elétricas, híbridas, o que quer que seja. Por que motivo o Governo não tem um pacote de medidas, ou se vocês mesmos foram consultados nesse sentido, para fomentar a compra de veículos elétricos, seja sob a forma de dedução fiscal, seja sob a forma de comparticipação direta na aquisição desses veículos? Podia e devia ser feito mais? Qual é a opinião da APA nesta matéria? E depois o senhor falou também numa questão que nos preocupa bastante, e eu particularmente no distrito pelo qual fui eleito, que é Braga, a questão do BRT. Quando nós vemos que o BRT poderá ser uma solução alternativa em termos de transportes coletivos, quando nós percebemos que é uma solução que visa caminhar para a descarbonização que foi assumida pelo nosso Governo até 2050, eu pergunto-lhe porquê é que ainda há, ou se a APA tem alguma intervenção nesta matéria, tanto atraso na concretização de um projeto que, em termos de ambiente e de sustentabilidade, faria todo o sentido. Porquê é que só está previsto para, como o Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática disse na semana passada em sede da Comissão de Economia, que está previsto apenas fazer a ligação Braga-Guimarães, quando, eventualmente, as outras duas cidades do quadrilátero, Barcelos e Vila Nova de Famalicão, sendo cidades muito mais industriais que Braga e que Guimarães, certamente faria sentido, não só por essa componente da industrialização, mas também pela quantidade de passageiros que conseguiria transportar, grande parte deles que se deslocam de Braga para Famalicão
e para Barcelos. Haverá aqui alguma questão de falha de planeamento, a sua opinião, e se devíamos sim dotar cada vez mais as nossas cidades e a ligação entre as cidades com o BRT e que seria o Governo a impulsionar isto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Por isso, o tempo foi compensador para permitir fazer as perguntas. O Sr. Presidente, para a resposta, o Dr. Nuno Lacasta. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado. Creio que melhor. Deixa-me, não quero que vejam o que vou dizer brincando com palavras, porque não é longe disso, mas ainda assim acho que se justifica utilizar este adágio que vou utilizar e que conhecem. Factos são factos, percepção é realidade. Nós temos muitas vezes que lidar com este adágio no dia-a-dia. E para terem noção do que estou a referir, estou a falar evidentemente sobre o tema autorizações e licenciamento. No que diz respeito à Agência Portuguesa do Ambiente, temos estimado na casa das 200 mil por ano. Todos os anos, cerca de, tira-põe, 10 mil, cerca de 200 mil autorizações, de uma forma ou de outra, são várias as formas jurídicas que emitimos por ano. Destas 200 mil, a quantidade que ultrapassa prazos é uma pequeníssima minoria que não ultrapassará 1%. Portanto, o que isto quer dizer é que o dia-a-dia é feito de cumprir prazos. Obviamente tenho consciência que nós muitas vezes somos julgados por aquelas situações em que nós não cumprimos os prazos e temos que ser capazes, sobretudo aquelas que são objetivamente intoleráveis do ponto de vista do tempo, que é o tempo legal versus o tempo real, e temos que saber lidar com situações, elas são tipicamente situações complexas, exigem várias entidades a intervir, têm problemas, e eu peço desculpa para dizer isto nestes termos, mas creio que também como cidadãos temos todos noção. De longe, o maior desafio ambiental que Portugal tem não é ambiental, é ordenamento do território, ou melhor, desordenamento do território. E a probabilidade de haver um projeto em Portugal, seja de que matriz for, que tenha um tema de desconformidade com o instrumento territorial, é 100%. Praticamente não existe nenhum que consiga escapar à malha de desconformidade ou de dúvidas associadas ao ordenamento do território. Porquê? Porque somos um país que, historicamente, não é assim na vizinha Espanha. Nós já viajámos para a Espanha certamente e já vimos que de repente as pessoas concentram-se no território e cá espalhamos por todo lado, fora o Alentejo. E o resultado disto é que nós temos uma dificuldade de gestão do espaço em Portugal idiosincrática, culturalmente relevante. E esta relevância é tal que, para cada decisão que tomamos, temos que olhar para as questões de ordenamento e para as questões de localização. Muitas vezes nós não sabemos responder à pergunta se chegaram primeiras casas ou chegou a primeira fábrica. Tantas audiências que já tivemos aqui neste Parlamento, se calhar na sala aqui do lado, para discutir exatamente se chegaram primeiras pessoas, chegou a primeira fábrica. E atenção, hoje estamos melhor do que estávamos há 20 anos atrás, mas há alguns desafios que perduram. E por isso tivemos sucessivas gerações de diplomas de regularização. A última foi para há quase 8 anos. Tivemos a regularizar aquilo que não tinha sido regularizado porque foi tentado 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Não tenho outra forma de o descrever, porque ela é objetiva e como cidadãos temos consciência dela. Mas a verdade é que a vastíssima maioria das decisões que a APA toma diariamente, e noto que destes 200 mil, aproximadamente, 4 quintos, melhor dizendo, é na área dos recursos hídricos, são decisões que são tomadas a tempo e horas, e temos processos internos de averiguação, de timing de decisões que possam ter extravasado e que tentamos atalhar do ponto de vista da mesma resposta. Muitas vezes, se calhar, o que fazemos, lá está, voltando à pergunta inicial do deputado do PSD, às vezes mais vale dar uma mensagem ao promotor que o processo está extinto do que continuar, se calhar meses a fio, a tentar redesenhá-lo para ir ao sítio, permita uma expressão. E sabemos, lá está, mais uma vez, as autarcas sabem muito bem do que é esta tentativa constante de acompanho o promotor ou extingo a instância e digo, por favor, volta para trás, redesenha isto, porque a forma de instrução disto está muito deficiente e precisa de ser melhorada. Enfim, somos sempre, outra frase, muitas vezes presos por ter e por não ter. Outra matéria que gostaria de responder tem a ver com a questão dos recursos. Sobre esta matéria tenho sido muito insistente. Não há dúvida nenhuma que há que reconhecer que nos últimos aproximadamente 3 anos tivemos a possibilidade de voltar a contratar. A APA, relativamente a valores de 2012, tinha menos de 100 e poucos funcionários.
que é muito relevante do ponto de vista depois do aumento da atividade e da intensidade das demandas dos últimos 3 anos. Conseguimos iniciar contratações externas à administração, na casa dos 50 nos últimos 2 anos. Temos este desafio, contudo, que muitas vezes contratamos e elas são cooptadas pelo setor privado, porque o mercado está muito apertado. Falo, por exemplo, de parques solares, das energias renováveis. É muito difícil, muitas vezes, reter este mesmo talento, não há dúvida disso. Suponho que haverá essa mesma dificuldade noutros organismos do Estado. O que é importante para mim, do ponto de vista de gestão, é continuar a persuadir os decisores, crucialmente políticos, que vale a pena contratar funcionários para a Agência do Ambiente ou para a Agência de Energia, porque estamos a falar de um valor de investimento absolutamente irrisório relativamente às necessidades que temos em cima da mesa, que são bilhões e bilhões de euros de fazer executar em tempo útil. E estamos a trabalhar nesta mesma matéria. Finalmente, as perguntas sobre mobilidade, eu não sei se extravasarão um bocadinho aqui a nossa parte, mas eu gostaria de dar 3 notas. A primeira, existe já há vários anos um programa de apoio, de incentivo à aquisição de veículos elétricos em Portugal. Esse programa é capitaneado pelo Fundo Ambiental e tem sido um sucesso histórico, no sentido em que há overbooking em relação àquilo que são as demandas por parte dos cidadãos. Isso é uma história de sucesso, sem dúvida nenhuma, e, como tudo na vida, é os fundos disponíveis com a capacidade que há para os mesmos para os desembolsar. Também não é menos verdade que aquilo que temos verificado é que Portugal, por ano, tem crescido em termos de veículos elétricos de várias índole, na casa dos 2 dígitos. Temos tido uma das taxas mais altas de crescimento na Europa toda. Evidentemente, a nossa base de partida, face aos veículos a combustão, é baixa e, portanto, são taxas muito apreciáveis e temos sido um dos campeões europeus, salvo seja, em termos de penetração de veículos elétricos e híbridos. Temos também, sob a égide do Fundo Ambiental, um programa, desde há vários anos, o primeiro programa, aliás, de aquisição de autocarros, emissões baixas ou mesmo elétricos. 2 rondas já, pelo menos, se a memória não me falha, que foram sendo levadas a cabo. Aliás, devo dizer, do ponto de vista de política de mobilidade e de transportes coletivos, digo há muitos anos, Portugal perdeu literalmente uma geração. Acho que todos reconhecem na sociedade portuguesa que durante uma geração não olhámos para a importância dos transportes coletivos. E estamos agora, finalmente, se calhar, a abrir os olhos e a começar a investir nos transportes coletivos no nosso país. É crucial, porque sem transportes coletivos, que são quase todos verdes, quer porque são elétricos nos comboios ou nos metros, quer porque levam muito mais gente do que o transporte individual, é assim que se consegue descarbonizar num setor que é, de longe, aquele setor mais difícil de regular ao nível das emissões. Recordo ainda, só mais um minuto, Sr. Presidente, que o passe social é também uma medida que hoje em dia é familiarizada. Outros portugueses já se reconhecem nisto mesmo e ouvimos há uma semana um anúncio, eu não sei qual é o nome técnico que o Sr. Ministro lhe deu, mas o passe nacional, um bilhete para toda a gente, quer dizer, faz absolutamente sentido que Portugal tenha e consiga até nesta matéria inovar e ter um bilhete para todos os cidadãos e cidadãs. Sr. Presidente. Finalmente, o valor da dessalinização. Vamos lá. O valor da dessalinização, como eu disse, está orçamentado em cerca de 30... Só um momento, só para eu confirmar este valor. Aqui está. 45 milhões de euros, no âmbito do Plano de Eficiência Hídrica do Algarve. Será a primeira central em Portugal com escala, mas eu gostaria de recordar o seguinte. Durante muitos anos neste país foi tabu falar de dessalinização, se eu posso utilizar esta expressão. E hoje em dia já toda a gente reconhece que vamos ter uma no Algarve. Entretanto, também já foi anunciado que está em estudo, foi encarregue o Grupo Águas Portugal de estudar também uma dessalinizadora na zona da costa do Alentejo e temos ouvido várias ecos sobre possibilidades de centrais mais pequenas, por parte até algumas delas promotores privados. Estamos a trabalhar nessa matéria no âmbito do planeamento de recursos hídricos na próxima década. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Temos agora a oportunidade de fazer uma segunda. Agradeço pelas respostas. Por isso, eu aceitava inscritos. Quem se inscreve, Sr. Deputado do PSD, António Topa Gomes. 2 minutos. E parece que sou o único. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, muito obrigado. Eu confesso que não fiquei completamente esclarecido com as respostas à minha pergunta. Obviamente também os temas são muitos e percebo que o tema, às vezes, uma pessoa enfoca em determinado tema e não consegue chegar a outros. Eu vou começar por fazer um comentário que eu não conhecia esse número, as 200.000 autorizações de licenciamento por ano e 1% que derrapam, e acho que é um número interessante. E acho que isso era um passo decisivo na modernização da administração pública. Era publicitar e tornar transparentes estes números. Porque, de facto, nós temos a percepção de que este número era muito superior. Também lhe devo dizer que me parece que muitos destes números pecam por excesso de centralismo. Ou seja, quando, para ligar as águas pluviais de uma via absolutamente normal, que já descarregam num rio, se eu fizer uma rede de águas pluviais como deve ser, tenho que pedir autorização à APA, que está sediada em Lisboa ou Porto, me parece que isto é assim, é isso. E, portanto, mas de qualquer das formas o número acho que é interessante. Agora, eu vou fazer uma interpretação um bocadinho extensiva das suas palavras, como o Sr. Presidente tem a oportunidade de responder depois que tenha a oportunidade. Não esqueça, Sr. Deputado, o tempo. 2 minutos. Eu prescindo do meu. Terminarei. O Sr. Presidente acabou por referir que deixamos de dedicar dezenas de horas a outros projetos porque priorizamos e o PRR está aqui. E, portanto, eu quase que me atreveria a dizer, com algum atraso, se interpretei bem, e com algum esforço, vocês vão cumprir os prazos do PRR. Os vossos prazos, sendo que este atraso, naturalmente, é crítico para a construção, para a realização, que é o que está no fim de linha. Deputado, a pergunta, ainda 2 temos minutos. tempo. 2 minutos. A pergunta que eu lhe faço é: e os restantes licenciamentos e as restantes autorizações? Muito obrigado. Alguém mais quer exercer 2 minutos? Não? Sendo fim, 2 minutos para a resposta, Sr. Presidente. Muito obrigado. Reitero que disponibilizaremos a informação que foi objeto desta sucinta apresentação, obviamente que sim. Eu gostaria de clarificar algo que disse, porque, com o devido respeito, não é correto. Há cerca de 15 anos já, aliás, antecedendo a figura da Agência Portuguesa do Ambiente que conhecemos hoje, que tem cerca de 10, 11 anos, que as autorizações na área dos recursos hídricos são descentralizadas. As administrações regionais da água, que inicialmente eram entidades independentes e que hoje são integradas na APA, mas têm total autonomia nesta matéria, há 15 anos que emitem autorizações e, portanto, quando eu digo que a vastíssima maioria das autorizações são da água e quando a água há cerca de 15 anos que está descentralizada, acho que é o oposto daquilo que refere, é devidamente descentralizado e muito bem, porque este nível de proximidade é que permite que, lá está, 99, praticamente, por cento das autorizações surjam a tempo e horas. Garanto-lhe que se viessem, de facto, para um sistema centralizado, não acontecia isso. E, portanto, isto é que fique... O centralismo não é só em Lisboa. Não, mas neste caso até ainda é mais centralizado, porque as administrações regionais e hidrográficas têm sede na capital distrito, têm vários núcleos e não há dúvida que esta descentralização permite a tal proximidade que é muito importante junto dos autarcas, junto das entidades gestoras, junto dos perímetros de rega, etc, etc, etc. Quanto ao mais, eu não tenho muito a dizer sobre a segunda parte, porque a APA trabalha que se desunha e, portanto, nós continuaremos a trabalhar que se nos desunhamos todos os dias para atingir os prazos, quer da componente que gerimos diretamente, quer aquelas que coordenamos, como eu disse, e eu insisto, do ponto de vista da Agência Portuguesa do Ambiente, o PRR e a descarbonização são prioridades absolutas. Toda a Casa sabe isso.
incluindo as contratações externas que temos feito, tem sempre priorizado esta matéria e vamos continuar a fazê-lo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Com esta intervenção terminamos a audição. Que eu considero ter sido útil e esclarecedora e considero que respondeu às questões que foram colocadas pelos senhores deputados. Por isso quero agradecer muito ao Sr. Nuno Lacastra, Presidente do Conselho Diretivo da APA, e ao Sr. Francisco Teixeira, Diretor do Departamento, que aqui esteve connosco. Em nome da subcomissão do PRR e dos fundos, os nossos agradecimentos e até uma próxima oportunidade, que seguramente vai acontecer. E vou pedir, como já está comprometido, que depois o Sr. Doutor faça chegar à Comissão essa documentação para ser distribuída para os seus deputados, porque a riqueza da sua intervenção seguramente está muito baseada naquilo que aí escreveu nos seus apontamentos. Muito obrigado. Não vamos embora porque ainda temos a continuidade da reunião.